Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: seja uma pessoa quebrantada. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 29 e 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. E eu pergunto, você é uma pessoa quebrantada? Será que eu também sou? Vamos então ver algumas características dos orgulhosos e dos quebrantados de coração. Os orgulhosos se atêm aos fracassos dos outros e estão sempre prontos a mencioná-los. Mas os quebrantados estão mais conscientes da própria necessidade espiritual do que da situação das outras pessoas. Os orgulhosos têm um espírito crítico e estão sempre procurando erros nos outros. Enxergam as falhas alheias e não conseguem ver as suas próprias. Os quebrantados são compassivos. Possuem o tipo de amor que cobre multidão de pecados. Conseguem perdoar muitas ofensas, porque sabem da quantidade de pecados que Deus lhes perdoou. Os orgulhosos têm a tendência de criticar quem se encontra em posição de autoridade. O pastor, o patrão, o marido, os pais, e comentam com outras pessoas as falhas que percebem. Mas os quebrantados respeitam, estimulam e ajudam os indivíduos que Deus estabeleceu como autoridades e conversam com Deus em oração, em vez de fofocar a respeito das falhas que enxergam nos outros. Os orgulhosos se auto-justificam, têm um conceito elevado de si mesmo e menosprezam os outros. Os quebrantados sempre esperam o melhor do próximo. Estimam as outras pessoas acima de si mesmos. Os orgulhosos têm um espírito independente e autossuficiente. Os quebrantados têm um espírito dependente. Reconhecem sua necessidade de Deus e das outras pessoas. Em relação a direitos pessoais, os orgulhosos querem provar que estão certos. Desejam sempre ter a última palavra. Os quebrantados abrem mão do direito de estar com a razão. Os orgulhosos exigem seus direitos e são autoritários. Os quebrantados abrem mão dos seus direitos e têm um espírito manso. Os orgulhosos sempre querem preservar seu tempo, seus direitos e sua reputação. Os quebrantados negam a si mesmos e se sacrificam. Atitudes com relação ao serviço cristão e ao ministério. Os orgulhosos desejam ser servidos. Querem que a vida gire em torno deles e das suas necessidades. Os quebrantados têm motivação para servir os outros e garantir que as necessidades do próximo sejam satisfeitas em primeiro lugar. Os orgulhosos querem ser reconhecidos como pessoas bem-sucedidas. Os quebrantados se mostram fiéis e querem garantir o sucesso de outras pessoas. Os orgulhosos têm o sentimento, consciente ou não, de que esse ministério, ou mesmo essa empresa, é privilegiada por poder contar comigo e com meus talentos. Seu enfoque está no que podem realizar para Deus. Os quebrantados têm uma atitude que expressa: não mereço ter participação nesse ministério. Sabem que não tem nada a oferecer a Deus, exceto a vida de Jesus fluindo através deles. Atitudes com relação ao reconhecimento pessoal. Os orgulhosos buscam se autopromover. Os quebrantados desejam promover os outros. Os orgulhosos desejam intensamente ser reconhecidos e apreciados pelos seus esforços. Os quebrantados sabem que não são dignos e se sentem entusiasmados por ver que Deus os usa a si mesmo. Os orgulhosos ficam magoados quando outros são promovidos em vez deles. Os quebrantados desejam que outros recebam crédito e se regozijam quando seus companheiros são exaltados. Os orgulhosos ficam satisfeitos com elogios e se deixam abater pelas críticas. Mas os quebrantados sabem que elogios sobre suas realizações pertencem ao Senhor e que as críticas podem ajudá-los a amadurecer espiritualmente. Atitudes para consigo mesmo. Os orgulhosos confiam em seu conhecimento, mas os quebrantados permanecem humildes porque sabem o tanto que ainda têm de aprender.
Os orgulhosos se preocupam com a opinião das pessoas a respeito deles, mas os quebrantados não se preocupam com o que os outros pensam deles. Os orgulhosos querem se apresentar como pessoas respeitáveis, sentem-se estimulados a proteger sua imagem e sua reputação. Mas os quebrantados querem ser realistas, preocupam-se menos com o que os outros pensam do que com o que Deus sabe, e estão dispostos a desprezar a sua própria reputação. Os orgulhosos não toleram fracasso e não querem que as pessoas pensem que são imperfeitos. Isso pode levá-los a atitudes extremadas, excesso de trabalho, perfeccionismo, tendência a controlar as pessoas ou lançar expectativas irreais sobre elas e sobre si mesmos. Os quebrantados são capazes de reconhecer os limites estabelecidos por Deus e viver dentro deles. Atitudes com relação aos relacionamentos. Os orgulhosos se distanciam das pessoas. Os quebrantados estão dispostos a correr o risco de se aproximar dos outros e ter um relacionamento estreito. Os orgulhosos se apressam em lançar a culpa sobre os outros. Os quebrantados assumem as suas responsabilidades e são capazes de reconhecer quando cometem um erro. Os orgulhosos esperam que os outros venham até eles para pedir perdão, quando há um desentendimento ou um atrito no relacionamento. Mas os quebrantados tomam a iniciativa de buscar reconciliação, independentemente de quanto a outra pessoa possa estar errada. Os orgulhosos se fecham e se colocam na defensiva quando são corrigidos. Os quebrantados aceitam a correção com espírito humilde e receptivo. Os orgulhosos têm dificuldade de conversar sobre as suas necessidades espirituais com outras pessoas, mas os quebrantados se mostram dispostos a abrir o coração com os outros, se Deus os estimular a fazê-lo. Os orgulhosos tentam controlar as pessoas e as circunstâncias, têm a tendência de manipular os outros. Os quebrantados confiam em Deus, descansam nele e são capazes de esperar até que o Senhor haja em seu favor. Os orgulhosos ficam amargurados e ressentidos quando são ofendidos. Têm explosões emocionais, mantêm as pessoas presas ao sentimento de culpa e se ofendem facilmente. Carregam ressentimento e não se esquecem dos erros dos outros. Os quebrantados dão graças em todas as circunstâncias e estão sempre prontos a perdoar aqueles que os ofendem. Atitudes com relação ao pecado. Os orgulhosos certificam-se de que ninguém descubra quando pecam. Têm o instinto de acobertar o erro. Os quebrantados não se preocupam com o fato de alguém ficar sabendo do seu pecado. Estão dispostos a se expor, porque não têm nada a perder. Os orgulhosos têm dificuldade em dizer, eu errei, por favor, me perdoe. Os quebrantados têm facilidade em admitir os seus erros e buscar perdão quando necessário. Os orgulhosos têm a tendência de lidar com generalidades quando confessam seu pecado a Deus. Senhor, por favor, perdoe-me por todos os meus pecados. Mas os quebrantados são capazes de reconhecer detalhes quando confessam um pecado. Os orgulhosos se preocupam com as consequências dos seus pecados. Ficam perturbados com os problemas que eles causam. Os problemas no casamento que resultaram do seu egoísmo, por exemplo. Os quebrantados se entristecem com a causa, a raiz do seu pecado. E são mais preocupados com o fato de seu erro entristecer e desonrar a Deus do que com os problemas que foram gerados em sua vida. Os orgulhosos sentem remorso quando pecam. Ficam aborrecidos porque foram flagrados ou porque alguém descobriu o seu erro. Mas os quebrantados se arrependem genuinamente do seu pecado. E a prova disso é que se esquecem do que ocorreu. Atitudes a respeito da vida com Deus. Os orgulhosos não enxergam a verdadeira condição do seu coração. Os quebrantados andam na luz e reconhecem a verdade sobre a sua vida. Os orgulhosos se comparam com os outros e se consideram dignos de respeito. Os quebrantados comparam a si mesmos com a santidade de Deus e percebem necessitar da misericórdia divina. Os orgulhosos consideram que não precisam se arrepender de nada, mas os quebrantados se dão conta de que precisam fazer do arrependimento uma prática contínua. E se você
eventualmente é uma pessoa orgulhosa, não se desespere. Deus tem sido misericordioso por mostrar-lhe a sua necessidade. O primeiro passo para o quebrantamento é ser sincero e reconhecê-la. Não tente acobertar, justificar, comparar-se aos outros ou fingir que a situação está melhor do que aparenta. A palavra de Deus nos diz em Tiago 4,10: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. As riquezas e bênçãos do reino de Deus pertencem àqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui diante do Senhor para lhe pedir neste momento que o Senhor venha ao encontro de cada um de nós, que o Senhor venha estar com a bênção, com a providência, com a resposta, com tudo aquilo que necessitamos. Nós reconhecemos que pecamos, reconhecemos que algumas vezes temos sido orgulhosos, mas nesse momento, humildemente diante do Senhor, pedimos que o Senhor nos ensine a ser pessoas com o coração quebrantado, a que possamos perdoar o próximo, que possamos fazer tudo segundo a Tua vontade, em obediência ao Senhor e à Sua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Nós, neste momento, estamos aqui reconhecendo que necessitamos do Senhor, dependemos de Ti e precisamos da Sua ajuda. E em nome de Jesus, que o Senhor visite cada pessoa que está nos acompanhando, de perto e longe do Brasil e do mundo. Visita aqueles que são doentes, opera um milagre, dá-lhes a saúde divina. Também quero pedir por aqueles que estão passando fome, necessidades, que o Senhor entre com a providência, envie a provisão. E que o Senhor venha nesse momento visitar aqueles que estão com problema no relacionamento. Repreende toda briga, toda contenda, toda divisão e entra com a providência nessa casa e nesse lar, colocando a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor. E você que está agora nos assistindo, que você também possa se inscrever no nosso canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo, cujo símbolo é uma semente, e que você possa, através dessa palavra, fazer com que essa semente também germine no seu coração. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like e nos siga no YouTube em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.